Olá, olá! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série SOS Matemática Básica, a sua salvação nos seus estudos. E o assunto de hoje, para a gente começar, é justamente números inteiros, um conteúdo muito importante que é muito cobrado em provas. Beleza? Vem comigo então e vamos começar. Ok, a primeira coisa que temos que saber sobre os números inteiros é o seu símbolo. Mas Felipe, eu já sei isso. Normalmente já sabemos mesmo, mas é importante relembrar que o símbolo dos números inteiros é a letra Z. Eu reforço isso porque muitas provas, às vezes, costumam colocar no enunciado alguns conjuntos ou algumas leis de formação um pouco complexas ali, mais teóricas e técnicas, vamos assim dizer, e podem colocar as letras do conjunto onde aquela lei de formação está presente. Então, fique atento e não se esqueça disso. Beleza, e quais são alguns pontos conceituais importantes dos números inteiros que temos que saber? Bom, a primeira coisa é que todos os números positivos e negativos, sem decimais, são os números que fazem parte desse conjunto. Então, números quebrados não estão dentro. Por isso que temos justamente esse nome de números inteiros. Nada de número picotado, vamos assim dizer. Também temos aí que o zero, ele faz parte desse conjunto, bem como todos os números naturais. E aí, a partir de agora, temos as duas informações mais importantes. Primeiro, que todos os números negativos são menores do que zero, e assim, consequentemente, de todos os positivos, e que quando nós consideramos a reta numérica, quanto mais um número se afasta do zero pela esquerda, menor é o seu valor. Como assim, Felipe? Bom, vamos desenhar aqui uma pequena reta numérica para a gente entender melhor isso aqui tudo. Aí aqui vamos pegar mais ou menos no centro, mais ou menos nesse lugarzinho aqui, e vamos colocar um zero. Beleza, essa é a nossa reta numérica. Para a direita nós temos os números positivos, para a esquerda nós temos os negativos. Aí agora vamos preencher com alguns números positivos aqui. Até o 5. E para cá eu vou preencher com os mesmos números, só que negativos. Mas por que com os mesmos números, Felipe? Porque dentro da regra do nosso conjunto dos números inteiros, para cada número positivo, nós temos um simétrico negativo. Qualquer número que tenha. O único que não vai ter um simétrico negativo é o zero, porque ele já não é positivo, então não faria sentido. Beleza? Então, essa é a nossa reta numérica. Aí, agora, observando isso aí, nós conseguimos entender exatamente o que esses dois pontos falaram. Primeiro, lá ele está falando que todos os números negativos são menores do que zero. Ou seja, quando a gente pega esses números que estão aqui, ó, nessa partezinha da esquerda, a gente percebe que eles têm já um valor que vai ser menor. Ou seja, se eles têm um valor que será menor, a gente entende aqui que o valor ele vai aumentando para a direção da direita. E esse valor que nós falamos é justamente de valor numérico. Por isso que, inclusive, dentro do conjunto dos números naturais, quanto maior é o número que temos ali, maior é o seu valor numérico. Essa regrinha continua valendo. Só que agora, como eu tenho números negativos, eu não posso esquecer que isso quer dizer que toda vez que o número ele vai se afastando mais ali, ele vai perdendo valor e que com isso ele será menor do que zero. E é isso que está acontecendo aqui. Se eu pegar então esse menos 5, ele terá um valor menor do que o menos 2. E isso porque o menos 2 está mais próximo do que zero. E aí, com isso, nós conseguimos até fazer uma coisa que é muito importante dentro desse conjunto dos números inteiros, que é a comparação de valores. Que seria mais ou menos assim, ó. O menos 5 eu considero como menor que o menos 2, assim como o menos 2 é menor do que o zero, e o zero é menor do que o mais 3, por exemplo. Então, esses aí são os pontos principais conceituais e teóricos do conjunto dos números inteiros. Beleza? Agora, sabendo disso, nós podemos começar a pegar a próxima parte, que é relativa às operações. Vem comigo. Então, a primeira operação que vamos ver é a de soma e subtração. Sim, a gente olha para as duas ao mesmo tempo porque a regra vai valer de forma igual para as duas operações, soma e subtração. E aí nós vamos observar dois casos. O primeiro caso é quando temos sinais iguais entre os valores. Quando isso acontecer, nós vamos repetir o sinal e somar os números.
Por exemplo, se fosse mais 7, mais 6. Eu tenho aqui, ó, dois sinais de mais, então eu vou repetir esse sinal e somar os números. 7 mais 6, que o resultado será 13. O mesmo vale para os negativos. Menos 5, menos 10. Menos 5, menos 10, dois sinais negativos, repete o negativo. 5 mais 10, 15. Então é ficar atento a isso, repete ao sinal. E mesmo que eu esteja trabalhando com a conta de subtração, igual foi aqui, ó, a gente faz a soma dos números. Beleza, e com sinais diferentes, dessa vez vai ter uma mudança. Nós vamos repetir o sinal do número maior e subtrair os números. Por exemplo, pode estar assim, ó, menos 15 mais 5. Perceba que eu tenho um sinal de menos aqui, um sinal de mais. O número maior aqui é justamente o meu 15. O sinal dele é de menos. Então eu vou repetir o sinal dele e subtrair os dois. 15 menos 5, 10. Se fosse aqui, menos 7 mais 10 agora. Dessa vez o número maior é o 10. O resultado vai ser positivo, porque o sinal dele é positivo também. 10 menos 7, 3. Prontinho, fácil, fácil. E na multiplicação e divisão? Bom, essa daqui é a regra que é obrigatória da gente decorar, porque é a que o professor, inclusive, mais repete em sala de aula. Positivo com positivo, negativo com negativo, mais com menos. Eu sei que você já ouviu isso em algum momento e vai ouvir de novo agora. Sinais iguais, ou seja, mais com mais ou menos com menos, o resultado é positivo. Só isso, tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, se fosse, por exemplo, mais 5 vezes mais 2, os dois positivos, o resultado permanece então aqui positivo, mais 10. Tranquilo, tranquilo. Se fosse menos 20 dividido por menos 2, e eu chamo a atenção que a divisão, essa regra vale também para as divisões escritas como fração, não se esqueça. Nesse caso aqui, eu teria mais 10 de novo, porque os dois sinais são iguais. Agora, com sinais diferentes, o meu resultado será sempre negativo. Mais 6 vezes menos 4. Sinais diferentes, só um positivo e um negativo. Resposta negativa, 6 vezes 4, 24. O mesmo vale para a divisão, e novamente eu ressalto que no caso da divisão também vale para a fração. Tranquilo, tranquilo. Próximas operações. Agora nós temos o famoso jogo de sinais, que é quando a gente trabalha observando o nosso parênteses. E é como que vai funcionar isso? Bom, primeiro teremos o caso de ter um sinal de mais antes do parênteses. Por exemplo, assim, ó. Numa situação dessa que o sinal de mais está fora do parênteses, a gente mantém todos os sinais de dentro como estão. Então eu ficaria como mais 2, que o 2 ali é positivo, quando não tem sinal é positivo, menos 3, que daria menos 1. Beleza? Então, quando for ali um sinalzinho de mais, mantém tudo do jeito que está. Agora, se eu tenho ali um sinalzinho de menos antes do parênteses, aí nós vamos inverter os sinais de dentro. E esse eu chamo a atenção que, inclusive, é muito cobrado sempre ali, claro que indiretamente, nas expressões algébricas quando está trabalhando com parênteses. Então, toma cuidado. Fosse, por exemplo, assim, ó, menos mais 4 menos 2. Então perceba que esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele vai atuar em cada um dos números do lado de dentro para poder inverter eles. Assim eu vou ficar com menos 4 e vou ficar com mais 2. Prontinho. Então esse é o nosso joguinho de sinais em situações de parênteses. Inclusive esse sinalzinho também é muito utilizado nas equações do segundo grau no cálculo do delta. Então cuidado. E por último, temos aí a nossa potenciação e radiciação. Aí dessa vez nós observaremos uma coisinha diferente, que é se o nosso expoente ou índice é um número par ou ímpar, porque é isso que vai definir o nosso resultado. Então, primeiro, a potência de base negativa. O que, que nós vamos olhar? Se o expoente for par, o meu resultado será positivo. Por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado. A basezinha é negativa, então o resultado é positivo, mais 4. Se já for uma situação onde eu tenho o meu expoente ímpar, como por exemplo, menos 3 elevado ao cubo, dessa vez o meu resultado será negativo. Então aqui vai ser menos
27. E aí eu chamo a atenção que essa parte aqui, ó, a potência tem que estar entre parênteses. Isso é muito importante ressaltar, porque às vezes o pessoal se confunde, pode estar bem assim, ó, menos 2 ao quadrado, tá sem parênteses, então vai ser, nesse caso, menos 4. Por que, Felipe, que vai ser menos 4? Porque nessa situação aqui eu estaria primeiro fazendo a potência e por último levaria em conta o meu sinal. Então, por conta disso, a resposta seria menos 4, não entra dentro dessa regra. É para quando está representado em parênteses. Não esqueçam dos seus parênteses, então. E por último, temos aí a nossa raiz de número negativo. E aí, quando nós temos a raiz de número negativo e o índice é par, o resultado é impossível. Impossível, Felipe? Sim, impossível. Por exemplo, assim, ó, raiz quadrada de menos 2. Isso aqui nós vamos considerar como sendo impossível. Não dá para calcular, beleza? Outra oportunidade em aulas de raízes eu vou explicar por que não dá para calcular. Mas por enquanto é isso. Não dá. É impossível. Acabou. E aí, se for um índice ímpar, aí eu vou considerar um resultado negativo. Vamos voltar aqui, ó, justamente nesse danado que tínhamos colocado ali. O menos 27. Opa. Uma raiz cúbica de menos 27. Aí nessa situação a minha resposta seria menos 3. Ali eu estou tendo uma raiz de um número negativo com índice ímpar, o resultado então é negativo também. E com isso vimos aí os conceitos principais dos números inteiros e também as operações que funcionam dentro desse conjunto. Se você tiver gostado, tiver achado útil, não deixa de curtir, se inscreve no canal que aqui sempre vai ter muita matemática para ajudar você nos estudos, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, para concurso, para vestibular, a matemática está ao seu alcance. Beleza? Curte, se inscreve e bora que temos sempre mais estudos para fazer. Até a próxima.